A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo essa programação pela Rádio Regional, ou posteriormente ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pelo programa Maranata, no último capítulo do Evangelho de João, que nós acabamos de ler no versículo 18, nós temos um diálogo de Jesus com os seus apóstolos após ressuscitar. Então nós temos um cenário de uma praia, né, os pescadores estão voltando, né, do seu trabalho, estão à beira da praia, e o que nos chama a atenção aqui são alguns elementos, algumas situações, alguns contextos que merecem ser ressaltados antes de nós meditarmos nessa palavra. Primeiro que, enquanto Jesus estava vivo, anunciando o Evangelho, os seus discípulos permaneceram juntos, e por onde Jesus ia, lá estavam os seus discípulos. E após a crucificação de Jesus, houve uma dispersão, eles ficaram perdidos, porque eles perderam seu pastor. Então eles eram como ovelhas desgarradas, eles eram como aqueles que eram cuidados por um pastor cuidadoso, amoroso, e de um momento para o outro, né, num período muito curto, num espaço muito curto de tempo, entre a entrega, a traição de Judas em relação a Jesus, até a crucificação, foi um período muito curto. E aquilo que era referência para os apóstolos, aquilo que era o esteio, o arrimo, o alicerce daquilo que eles estavam vivendo, não estava mais no meio deles. Então eles estavam desolados. E aqui o cenário narrado pelo evangelista João é de que eles estavam no barco pescando após uma noite em que não pescaram absolutamente nada. Eles não tinham pego nada em relação à pescaria. Mas independente se eles tinham pego ou não, o que chama a atenção é que eles voltaram às suas atividades, eles voltaram a fazer aquilo que antes era a atividade deles, era o ofício deles, eles eram pescadores, algum deles. Então eles abandonaram aquilo que Jesus tinha deixado, o Evangelho, e voltaram a fazer aquilo que eles conheciam em relação às suas práticas, até para sobreviver. E quando Jesus volta, quando Jesus aparece a eles já ressuscitado, eles não reconhecem no primeiro momento. E quando eles percebem que aquele homem tinha alguma coisa de Jesus, né, não fica muito claro para eles ainda. Então eles têm uma dúvida no coração. Talvez eles perguntavam, será que é? Será que não é? Talvez nós trazemos para a nossa realidade, sabe quando as pessoas fazem num diálogo assim, será que é de Deus isso? Será que Deus está nesse negócio? Talvez Pedro olhasse assim e falasse assim, será que é Jesus mesmo? Será que Jesus está aqui no nosso meio? Será que a presença dele é verdadeira aqui no meio de nós? Então essa era a dúvida que eles tinham. Mas eles perceberam que através do Espírito que Deus tinha dado a eles, eles sentiam a presença de Jesus. E talvez a carne duvidasse, mas o Espírito simpatizasse com isso. E aí quando Pedro começa a conversar com Jesus, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta que vai constrangendo Pedro. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Né? Apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Pedro até um pouco decepcionado já, porque pela terceira vez perguntando a mesma coisa, e a resposta não havia mudado pelas últimas 2, Pedro, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe o quanto o Senhor é valioso. Então Jesus responde, então Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, porque é necessário que você venha fazer isso para a obra do Senhor. Então, olhando para essa passagem, e aí quando nós olhamos para aquilo que Jesus está dizendo no verso 18 do Evangelho de João, nós vamos entender a grande promessa que Deus tem para as nossas vidas.
Perceba que os apóstolos estavam como ovelhas desgarradas após Jesus ser crucificado. E Jesus veio falar justamente para esses apóstolos, para que eles não deixassem que tudo aquilo que Jesus havia estabelecido nessa terra perdesse por terra, mas que eles fossem testemunho do nome glorioso de Jesus. Que eles pudessem anunciar Jesus a todo mundo a plenos pulmões, para dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus voltará para uma igreja gloriosa. E aí nesse versículo 18, olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Olha, na verdade te digo, Pedro, quando eras moço, te cingias a ti mesmo. Quer dizer, você se trocava, você ia para onde você queria, você tinha uma autonomia para fazer a sua vontade. A sua vontade estava acima de qualquer coisa e você tinha uma independência para fazê-lo. E você ia para qualquer lugar. Mas agora, quando fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras ir. Então a condição de Jesus aqui está dizendo assim: olha, Pedro, larga a mão desse barco, pode parar com esse negócio de pescaria, porque eu não chamei você para pescar peixe, eu chamei você para pescar homens. Eu chamei você para ir para esse mundo, anunciar a palavra, anunciar o evangelho a toda criatura, para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer o nome Salvador, a qual eu deixei aqui como legado eterno, perpétuo, que promove a vida eterna. Então é necessário que você vá, que você não retome a sua condição antes de me conhecer, quando ainda era pescador, quando ainda subia nos barcos e lançava suas redes. A partir de hoje, você tem um compromisso muito maior. Então, quem vai te conduzir, quem vai te vestir nessa condição já de conhecer, de uma vida mais experiente, de uma idade mais avançada, de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, é o ministério ao qual foi dado a vocês, para que vocês possam cuidar das minhas ovelhas. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus, cuida daqueles que necessitam de uma palavra abençoadora, daqueles que precisam de uma palavra gloriosa, daqueles que precisam receber o anúncio da salvação que há em nome de Jesus. Eu quero que você vá pescar as pessoas que estão aflitas e perdidas nesse mundo, para que a palavra, o nome de Jesus possa ser entronizado. E essa mensagem, a qual é destinada a Pedro, ela também é estendida a cada um de nós que estamos vivendo esse contexto, esse momento, essa circunstância desse mundo. É necessário que, após recebermos a palavra de Deus, sermos renovados pela palavra gloriosa de Jesus, que nós não nos acomodemos e sabemos que temos um legado muito maior do que a nossa vontade própria, mas um legado deixado por Jesus, para que nós possamos estar na posição a qual Ele deseja, para que a sua vontade, boa, perfeita, agradável, se manifeste em nossas vidas. Que você possa ser um pescador de almas, que você possa buscar pessoas nesse mundo carente e necessitada e ter uma palavra de fé e esperança para ela. Um simples Deus te abençoe, um simples Deus te ama, um simples olha, estou orando por você, já é um caminho a ser feito, já é algo necessário para que nós estejamos na posição a qual o Senhor quer que nós estejamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.